Efésios 4,16. O tema dessa noite é o liderado que edifica. O liderado que edifica. O liderado que edifica. Se fala muito sobre a importância de um líder ser super saiyajin. Aquele cara que realmente sabe desenrolar tudo, ou aquela moça que sabe desenvolver com facilidade determinadas coisas. Existem pessoas que parecem que já nascem com esse dom de liderança. E que assim, naturalmente ele vai se destacando. Tá na conversa com os primos, é o destaque. Ou com as primas, é destaque. No trabalho, naturalmente, não precisa fazer força não. Ele ou ela tem a voz ativa ali. Então, existem pessoas que naturalmente já nascem com esse dom. Existem outras que precisam ser desenvolvidas. Sendo que, assim como um líder, ele nasce às vezes com esse dom, ou ele é desenvolvido por uma liderança que há de convir. Todos nós, em algum momento, precisaremos exercer liderança. Nem que seja na nossa casa. Todos nós precisaremos desenvolver liderança. Mas olha, antes de qualquer um ser líder, ele precisa, em primeiro estágio, aprender a ser liderador. E eu penso que essa é a maior escola. Dizendo Enéas Toghenini no livro Moisés no deserto da vida, ele disse que 40 anos Moisés aprendeu na escola de Faraó. Aprendeu a arte da guerra, aprendeu a ciência do mundo antigo e se tornou exímio naquilo que fazia. Mas depois de uma atitude, ele passou 40 anos no deserto, aprendendo a servir, a cuidar de animais, a ser esposo, a ser pai, a ser genro. E aí, não acabando o processo de aprendizado dele, ele passou 40 anos na escola de Deus, aprendendo a ser obediente, aprendendo a liderar um povo rebelde. Ou seja, onde eu quero chegar? Todos nós passamos por inúmeras escolas que vão nos modelando para aquilo que Deus tem para as nossas respectivas vidas. Digo eu que uma das maiores escolas que temos é a própria vida. Ela nos ensina demais, isso é, para aqueles que querem aprender. Porque há de convir que existem pessoas que não querem aprender. E por isso vivem constantemente dando murros em pontas de faca. Deus não quer isso. Então, diante dessa construção do tema, eu quero te levar a compreender que sim, é importante ser um liderado que edifica. Porque todo líder lá na frente precisa ser um liderado. E como disse o pastor Jorge Linhares, ele é cercado por pessoas maravilhosas ao seu lado, porque quando servo era do seu pastor, ele buscava ser o melhor, não só para o pastor, para a igreja que ele hoje pastoreia, que é a Batista Getsemane. Ele de lá foi membro e de lá, hoje lá ele é pastor daquela igreja. Então, se você quer um dia exercer uma boa liderança, seja um bom líder. Efésios 4,16 diz, dele, todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O liderado que edifica. Se por um lado nós temos líderes que possuem naturalmente dificuldade de exercerem uma boa liderança, nós temos de outro lado liderados que não conseguem de forma alguma ser exemplos, se submeterem, serem pessoas que estão ali prontas para aprender. Olha, eu estou convencido que quando nós olhamos um grande povo, existem pessoas que fazem parte de um corpo, mas não atuam ou não desejam estar na edificação mútua.
são pessoas que buscam apenas aquilo que é bom para ela. Pessoas que, digo eu, ou o pastor Neil Barreto, são egocêntricas, umbilicais. E um corpo, quer seja uma igreja família, sua família espiritual, ou que seja a sua família natural, não existe espaço para individualismo. Ser individual é uma característica que todos nós trazemos em nós mesmos, nós somos únicos. Mas individualista entra na linha daqueles que desenvolvem algumas patologias egoístas, pequenas demais. Existem pessoas que estão no corpo, mas não atuam para edificação mútua, querem apenas para si. Existem pessoas também insubmissas, não conseguem viver em comunidade, não conseguem viver com o próximo, porque elas são insubmissas. Elas não aceitam ideias, elas não aceitam feedbacks, elas não aceitam correções, elas não aceitam orientações. Existem ainda pessoas que são inativas. São pessoas que estão até em determinados lugares, mas elas simplesmente não fazem muita coisa, elas estão ali inativas. O desejo de Deus para as nossas vidas é que sejamos ativos. Ativos no nosso ambiente familiar, biológico. Ativos em nosso ambiente familiar e espiritual. Ativos em nosso ambiente de trabalho ou educacional. Nós não podemos ser pessoas passivas demais. Precisamos nos lançar ativamente para aquilo que Deus estabeleceu para as nossas respectivas vidas. Por isso, se possa aqui pontuar mais uma vez isso, trabalhe para uma edificação mútua. E para trabalhar para uma edificação mútua, às vezes nós precisamos abrir mão de alguns conceitos próprios, alguns desejos próprios, algumas percepções próprias. Um dos pontos que abordaremos no curso da ICL é a liderança autoritária. E como nós conhecemos uma liderança autoritária? É a liderança que às vezes está até cercada de pessoas, mas a única informação que presta é aquilo que ele quer ou ela quer que preste. As dos outros não prestam. É a mesma coisa. Segundo um grande filme teológico e espiritual, o Candidato Honesto, brincadeira, evidentemente. Ele, quando pego na corrupção, ele diz o seguinte, que antes de ele ser um político corrupto, ele era um motorista de ônibus corrupto. Ele era um agente comunitário corrupto. Ou seja, antes de estar ali exercendo a política de forma corruptível, ele já era corruptível. Um líder, para ser autoritário, significa dizer que quando liderado ele já era autoritário. E uma das características de alguém autoritário é insubmissão. Existem pessoas que não se quebram. Existem pessoas que está nítido o que aconteceu e insistem em histórias que não batem. Precisamos, às vezes, ser quebrados. Voltarmos à casa do oleiro e pedirmos, Senhor, trata a minha natureza. Trata a minha natureza. A Bíblia diz que cada pessoa faz parte do corpo de Cristo. Ou seja, cada pessoa que reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela. E que a ação coletiva desse corpo, ou seja, de todos nós, gera saúde, equilíbrio e vida. Já viu quando uma família biológica está bem ajustada, o pouco se consegue fazer muito? Já viram isso?
Mas já viu quando uma família biológica está desajustada, o muito acaba se tornando pouco? É assim também na casa espiritual. É assim em tudo que nós fazemos. Quando há um desequilíbrio, gera doença. Se atente para os ajustes, eles são necessários. Eles são importantes. O meu amigo, pastor Nilson Viana, ele me ensinou uma das maiores, ele me deu um dos maiores ensinamentos quando me chamou para almoçar. E ele me chamou para comer estrogonofe. E a esposa dele carinhosamente fez um panelão de estrogonofe. E eu comi estrogonofe até dizer chega, até passar mal, junto com a Mona Lisa. E aí no final ele falou, Diegão, quero falar um negócio para você. Eu falei, fala, meu. Então, eu comi estrogonofe, mas eu não gosto de estrogonofe. E eu fiquei assim, mas como? Ele falou, então, quando eu namorava a minha esposa, ela fez a primeira vez o estrogonofe. Para eu não desagradá-la, eu comi o estrogonofe. Depois de um período, ela voltou a fazer estrogonofe. E para não desagradá-la, eu continuei comendo estrogonofe. Quando casamos, eu decidi então falar a verdade para ela. E ela me ensinou algo. Que como eu não contei a verdade no início, ela continuaria fazendo estrogonofe. E qual foi o prato que ela serviu no dia que ele chamou para almoçar? Estrogonofe. E ele disse para mim, Diegão, você nunca mais vai esquecer essa lição. Quando acontecer alguma coisa que você não gosta, não tenha nenhuma ressalva. Escolha as palavras, seja delicado, mas fale. Fale. Porque é melhor falar do que você ter que ficar comendo estrogonofe a vida toda. Alguns ajustes passam disso, por esse âmbito. Do observar, não gostar, falar. Olha Efésios 4,16. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu separei aqui alguns pontos só para compreender esse versículo. Ponto 1, todo o corpo. Não está falando de partes do corpo, está falando de todo o corpo. 2, ajustado. Não basta estar todo mundo junto, todo mundo precisa estar ajustado. Unido pelo auxílio de todas as juntas, mostra ali a necessidade de pontes, de meios, para criar essa unidade. Tem coisas que nós não gostamos no outro, mas nós precisamos aprender a relevar. E se é insuportável para a gente, precisamos ler Colossenses capítulo 3, suportem uns aos outros em amor. Fale, eu naturalmente não consigo suportar, mas pelo Evangelho eu preciso suportar. Faça isso em amor, porque segundo Efésios 4,16, depois de estar todo o corpo ajustado, unido pelos auxílios, ele cresce saudavelmente. Edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. O liderado que edifica percebe que ele faz parte de um corpo. E para que aquele corpo cresça saudavelmente, ele precisa desenvolver a sua função. Ele precisa relevar, ele precisa ser agente de conciliação e reconciliação. Ele precisa estar pronto para ser unido, inclusive naquilo que para ele é insuportável. Ajustando, evidentemente.
A visão da igreja ser um corpo, coluna e baluarte da verdade demonstra a importância de todos. Ninguém é descartável. Ninguém. Não existe um ser humano, um servo que pode ser descartável. Não, não é. Às vezes é necessário um cuidado, um tratamento, um ajuste. Mas na hora certa, o nosso bom Deus vai lá e coloca tudo no devido lugar. Um dia perguntaram ao pastor Luciano Subirá quanto tempo é o ideal para uma disciplina. E ele disse, se fosse de homens, uma disciplina de homens, eu determinaria alguns dias, talvez meses, e estaria resolvendo. Mas como a igreja de Deus, quem coloca na disciplina é Deus e quem tira da disciplina é Deus. E quando tira da disciplina? Quando tudo está devidamente ajustado. É verdade que, infelizmente, nem todos compreendem essa verdade. Nem todos compreendem. Ainda mais em um tempo em que todos estão buscando mestres para si mesmos. 2 Timóteo capítulo 3 diz, olha, por se multiplicar a iniquidade, as coisas vão ficando cada vez piores e as pessoas vão atrás de mestres que falam aquilo que são agradáveis ao coração deles, mas não necessariamente partiram do coração de Deus para eles. Há muito tempo atrás, conversando com um servo de Deus, melhor, está buscando ser um servo de Deus, ele falou que ia nas igrejas para conhecer as menininhas e desvirtuar as menininhas. E com o tempo ele percebeu que não era isso. Hoje ele participa de uma célula, mas está lutando. Está com dificuldade também de estar lá participando. E hoje os olhos dele se abriram, dizendo, não, não é isso. Não é isso. Existem pessoas que não compreendem o propósito dessa igreja. Mas um dia, conversando com o liderado, falou, mas a pessoa está assim, o que ele vai fazer? Ué, talvez no altar não possa. Mas tem tanta coisa que pode se trabalhar na igreja. Pode colocar para trabalhar. Pode colocar para trabalhar. Talvez a pessoa não esteja numa condição de estar como exemplo à frente em determinadas coisas. Mas tem tantas coisas que pode se fazer numa igreja. Tem visitações, tem cultos nos lares, tem cuidado com o templo, tem cuidado com outras coisas. Olha, tem tantas coisas que podem ser feitas. Quem entende essa verdade? Você não é dispensável. Você não é dispensável. Existem pessoas que não entendem o que é ser corpo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 20 diz, numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Mateus 13, 26 diz, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Lembremos-nos, numa casa grande existem vasos de honra e vasos de desonra. Em uma grande plantação existe trigo, mas também existe joio. E quem tira o trigo e joio? Quem reconhece os vasos de honra e de desonra? O Pai Celestial. Ouvindo um grande mentor esses dias, depois de tantos anos sem conversar abertamente com ele, e ele falou, olha, um dos textos que mais me complicavam era porque o pai deixa o trigo crescer com o joio. Mas aí depois eu entendi que, na verdade, o joio, apesar de ser joio, é importante para o trigo pegar força e crescer. Quem entendeu esse negócio? Se fosse você, aleluia, a rua! É importante, porque quando o joio está mostrando o joio, quem é trigo fala, ué, não, vou ficar firme, não vou titubear não. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la.
Todos que fazem parte desse corpo entendem seus respectivos lugares e se lançam em unidade e proatividade, possuem entendimento de pertencimento. Possuem entendimento de pertencimento. Falam assim, não, eu pertenço ao lugar, eu não estou de visita não, pertenço àquela família, é uma casa muito engraçada, mas é minha família. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus irmãos, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meus filhos, eu amo. É estranho, mas eu amo. Aquela casinha na rua Indiana, número 18, é aquela casa muito engraçada, mas é a melhor igreja que Deus poderia me colocar, é a minha casa espiritual. Aleluia! E vamos sendo ajustados. Por isso eu quero aqui tecer 3 verdades rápidas. Primeiro, o liderado que edifica é o que entende o seu lugar no corpo. Ele é mão, ele não tem síndrome de querer ser pé não, ele não tem transfobia não. Ah, eu sou mão, mas eu queria ser pé. Não, você é mão. Não, mas eu queria ser pé. Não, você é mão, rapaz. Tá vendo que é mão? Ó, você tem estrutura de mão, parece com mão, você é mão. Não, eu só tenho, mas na minha mente eu sou pé. Não, você é mão. Você sabe o seu lugar no corpo. Você é olho, você é ouvido, você é nariz, você é boca. E o que está dizendo? Estou falando linguagem de corpo. Quem você é no corpo, meu irmão? O liderado que edifica compreende seu lugar no corpo. Ah, pastor, eu não sei o meu lugar no corpo, então faça tudo que chegar na tua mão. Faça de coração, ame o que está fazendo. E na medida que vai fazendo, o Espírito do Senhor vai falando no teu coração aquilo que mais se enquadra a você, e você vai compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida diante do corpo. Quer começar bem? Vê, olha assim, fala, está faltando o quê? Está faltando o quê? Está faltando o quê? Ah, isso aqui eu faço. Aí, vou fazer aquilo ali. Pode, tranquilo, pode fazer. Pode fazer, pode, tranquilo, pode fazer. E aí? Está se enquadrando? Tô. Então, e aí? Aquilo ali eu faço melhor. E aí? Teu coração fica em paz? Cai dentro? Está ajustado? Isso aí, então vamos embora. Josué 1:1 diz... E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Josué sabia o seu lugar no corpo. Digo eu, por isso eu acredito, que Deus, por isso, o colocou para ser o antecessor, o sucessor de Moisés. Ele serviu bem a Deus através de Moisés. E por isso Deus o separou para ser o sucessor de Moisés. Pastor Moacir, um grande mentor, ele me ensinou algo, mentoria do ano passado. O meu teto como líder precisa ser o chão do próximo líder. Quem conseguiu compreender isso? O meu limite, que eu falo assim, já cheguei no meu limite, precisa ser um caminho tranquilo para o outro líder dizer, tá tranquilo, esse daqui, o teu limite é meu chão, tem muito ainda para crescer. Olha que coisa maravilhosa. O limite de Moisés era o chão de Josué. E Josué levou o povo para um período de grandes conquistas. Eu acredito de verdade que todo liderado precisa saber o seu lugar no corpo. E precisa estar ali, submisso à vontade do Senhor. 2, o liderado que edifica possui o senso de pertencimento. Sabe?
1 Pedro, capítulo 2, versículos de número 9 e 10 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quando o liderado entende que pertence ao corpo, suas ações o levam automaticamente a viver a realidade à sua frente. Se lança para o cumprimento do seu propósito nessa existência, para anunciar as grandezas daquele que o tirou das trevas e o levou para a sua maravilhosa luz. Quem entende que pertence, ele está sempre voltado para aquilo que está à sua frente. Não se permite criar nenhum tipo de dificuldade. E há de convir que às vezes nós, mesmo como liderados, às vezes tomamos pancadas, às vezes podemos desanimar, mas olha, uma coisa que aprendi com o pastor também, Luciano Subirá: o líder precisa se automotivar constantemente, e o liderado também, ele precisa aprender isso desde já. Vença seu cansaço, em nome de Jesus. Está lá na sua casa, vença a água gelada, homem, vai ajudar sua mulher a lavar aquela louça. Ela vai te agradecer, aleluia. Senti um mistério aqui, aleluia. Esse dia eu fui lavar a louça 5h30 da manhã, falei, vou fazer um agrado para a Mona. Rapaz, Jesus... Eu fiz assim, aí estava fazendo café, a água estava esquentando, botei o dedo assim, aí eu fico assim, esquenta logo. Que coisa. Mistério. Quando você pertence ao corpo, adolescente, você ajuda o teu papai e tua mãe a arrumarem a sua casa. Você não chega e joga a roupa em qualquer canto, joga o negócio da bala debaixo do sofá. Ih, rapaz, mistério aqui. Tem mistério nesse negócio. Você não tira a meleca e cola no sofá, meu irmão. Cara, isso aí. Pô, cuidado. Você pertence, você cai dentro, você faz a coisa acontecer. É igual o pai, às vezes o pai está ralando, né? Falei com Mona, eu não posso opinar, filho de ninguém, mas eu era o doutor lá na minha casa, meus irmãos que eram os operários, ralavam muito na época do meu pai, mas ele botava eu do ladinho dele, falava, ele não, ele é doutor, e eu ficava do lado dele, mas a minha missão era desamassar o prego era caro. Esse negócio de hoje, obra, pegou prego, joga fora, é ruim. Tira, desamassa, coloca lá, porque vai servir, é ruim. Eles faziam a obra, minhas funções eram essas. Quais? Desamassar prego, reaproveitar o arame queimado, fazer os estribos, amarrar as colunas. Depois do concreto, todo o trabalho eu tinha que lavar, enxada, colher de pedreiro, e tinha que estar intacto, sem um concreto, uma massa, porque ele dizia, esse é um instrumento de trabalho, que se estragar vai ter que comprar outro, e se tiver que comprar outro vai tirar dentro de casa, então cuida do que tem. E eu ia lá ficar com a mão rasgada, porque o cimento corta, eu ficava, e botava com o pé, e tinha que sair, porque se não saísse ele mandava lavar de novo, não é, Ivan? Deus, estou mentindo, assim, ó. Mandava, minha função era essa, era o doutor, não mexia no concreto, mas tinha que deixar tudo em dia. Balde de massa, duvido que ficava um negócio de massa, duvido. Vai fazer. Um dia chegou lá a obra na minha casa e chegou a areia na casa do vizinho. E naquela época nós éramos mais pobres do que somos hoje. Naquela época nós éramos da Maré Descer, pobres de Maré Descer. Quem lembra dessa música, né?
Eu sou pobre, pobre, pobre. É isso aí. Naquela época era muita pobreza, só Jesus. E eu carregava areia junto com meu irmão Leonardo para ganhar um dinheirinho para ajudar. O Davidson carregava a compra para levar frango todo fim de semana dentro de casa. E cada um tinha lá os seus pontos, Evandro no quartel, naquela. E eu deixei meu pai e meus irmãos e fui carregar areia na casa dos outros. Ele não falou nada. Quando eu cheguei, ele falou, você estava onde? Carregando areia lá na casa do outro. Por que você foi, papai? Foi ganhar um dinheirinho. A sua família em primeiro lugar. Se estávamos trabalhando aqui, abrisse mão lá, mas ficasse aqui. Nunca mais esqueci desse negócio. Lembro como se fosse hoje, era uma tarde nublada. Aquilo entrou e nunca mais saiu. Se você pertence, você vai trabalhar para a edificação de onde você pertence. Onde você pertence. Eu estou trabalhando adolescente, pega o teu pagamento, dá na mão do teu pai e da tua mãe. Toma vergonha. Se eles vão abrir mão e te dar uma moral, é outra coisa. Mas cabe você começar de agora. Quando casar não vai ter que sustentar a casa, aprenda de agora, que o teu dinheiro não é teu, é da família. Aleluia. Aprenda esse mistério. Porque lá vai sofrer menos, lá na frente. Eu quero fazer o cursinho, então vamos negociar o cursinho aqui. Aleluia. 3. Eu fico de verdade, meus irmãos, sinceramente, eu paro no pertencimento aqui. Todos vocês da antiga aí, trabalhavam, colocavam o dinheiro em casa. Estou mentindo? Ia comprar arroz, feijão para comer, porque era assim o nosso dinheiro. Aí a nossa geração tem PlayStation, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. Aí pega o dinheiro que dá tudo no tempo. Não vai dar, não vai. Oi, minha irmã. Tu trabalha, mas não é teu, meu irmão. Só trabalha. E sinta-se honrado por estar trabalhando. Aleluia. Eu acredito que é um novo tempo. E o pessoalzinho tem que ter mesmo as coisas. Mas, em primeiro lugar, a família. Fui no cinema ver o filme dos carros, esqueci o nome agora. Velozes e Furiosos. E Toledo falou, tudo vai embora, dinheiro, tal, e no final aquelas frases célebres. Mas a família fica. Sua família biológica fica, meu irmão, minha irmã. A sua família espiritual fica. Aleluia. Quem pode dar um amém aí, um glória a Deus? Foca nessas coisas. 3. O liderado que edifica cumpre o seu propósito. Maris Murrow. O Maris disse, eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte, mas a grande tragédia na vida é uma vida sem propósito. Pastor Rick Warren disse, a maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósito. Unido pelo auxílio de todas as juntas, Efésios 4:16, parte A, de todas as juntas. O liderado que edifica cumpre o seu propósito. Ele entende o seu lugar no corpo. Ele tem um senso de pertencimento. Ele cumpre o seu propósito. Porque a mãe acorda todos os dias para cuidar da casa, o pai também cuidar da casa, ambos saem para trabalhar, chegam em casa, eles são obrigados a fazer isso? Não, porque eles têm o seu propósito. Eles têm o seu propósito. Porque nós nos reunimos aqui como igreja, porque temos o nosso propósito diante do Senhor. Às vezes nós estamos bem, mas nós chegamos. Às vezes estamos complicados, mas estamos lá, nos esforçamos. Por quê? Porque Deus colocou o propósito em nosso coração. Cumpra o seu propósito, não retroceda. Se Deus te chamou, desenterre o seu talento, comece a mexer nesse talento mais uma vez.
Desaposente o seu talento. No reino de Deus não tem aposentadoria. Você se aposenta no âmbito dos homens, pela idade, pelo tempo de contribuição, mas o reino de Deus, enquanto está vivo, está servindo. Vira para o teu irmão e fala, no reino de Deus não tem aposentadoria, tá? Fala com cara de profeta, cara de mal. De profecia, né? Eu sempre vi que profeta ou profetiza faz cara de mal. Então, no reino de Deus não tem aposentadoria. Eis que te digo. É de Deus isso, quem crê, eu creio nisso. Creio nesse negócio. O liderado que edifica tem essas compreensões. E aí, se for um bom liderado, acaba se tornando um bom líder. Um líder que edifica. Mas se não é um bom liderado, dificilmente será um bom líder. É assim o reino de Deus. É assim o reino de Deus. Eu quero orar com vocês, mas antes de orar, eu quero ceiar com vocês. Hoje, de forma especial, nossa ceia está sendo na quarta-feira.